Vamos analisar a questão. Vou ler com vocês. Situação. A diretoria da empresa J Games definiu recentemente a implantação da gestão do conhecimento em todas as suas unidades distribuídas pelo país. O trabalho de implantação deveria começar pela área de produção e, em seguida, para os demais departamentos. Os gerentes seriam os principais condutores da gestão do conhecimento. Pedro, o gerente da produção, reuniu a equipe para comunicar sobre a importância do novo projeto. Na reunião, solicitou que todos escrevessem seus conhecimentos sobre as atividades que executam em formulário específico que seria distribuído pelo RH. Nesse momento, os operadores preocupados sinalizaram imediatamente a preocupação de como preencher o formulário com o que sabe fazer e também questionaram se teriam que ficar além do horário para cumprir a solicitação. No entanto, o gestor fez questão de lembrar que todos deveriam realizar a tarefa dentro de sua carga horária de trabalho, na semana, pois não haveria necessidade de ficar além da sua jornada diária, e quanto ao preenchimento do formulário, o RH realizaria todo o suporte necessário. Bem, então, essa é a situação. Então, vamos ver o que é que pede a questão. É o seguinte: analise a situação acima e, de acordo com o que foi estudado no módulo Departamento Pessoal, responda a única alternativa correta. Então, agora eu vou ler a questão que está, a alternativa que está correta e as demais alternativas incorretas, explicando cada uma delas. Tá bem? Bom, essa é uma alternativa, na verdade é a alternativa correta. Essa é a alternativa, a única alternativa correta. Vou ler. Na situação relatada, é possível identificar que a pessoa pode saber muito mais do que consegue explicitar em palavras, sendo a organização constantemente desafiada a trabalhar na transformação do que é tácito, implícito, em explícito, ou seja, do que é implícito em explícito. Quanto à determinação do gestor sobre realizar a tarefa dentro da jornada de trabalho, observa-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho, da CLT, por não ver necessidade de ficar além do horário normal do trabalho, além de que o RH estaria realizando todo o suporte à equipe de produção no preenchimento do formulário. Então, essa é a alternativa que está correta, a única alternativa que está correta. E por que ela está correta? Porque a afirmativa, as afirmativas da resposta contemplam o caso relatado no enunciado e também os conteúdos que foram estudados nesse módulo, nas disciplinas de Sistema de Informação Gerencial e de Relações Trabalhistas. Em Sistema de Informação Gerencial, nós estudamos o que Polanyi colocou, né? Ele diz que a pessoa sabe muito mais do que ela consegue explicitar em palavras. E a empresa vai ter sempre desafiada mais atentamente em transformar o que é tácito, implícito, em o que é explícito, né? Em explícito, desculpa. E nas relações trabalhistas, na disciplina de relações trabalhistas, foi estudado o artigo 58 da CLT, que dispõe sobre a duração normal do trabalho, tá? Em qualquer atividade, determinando também o que está no artigo 7º da Constituição Federal, de 1988. Ou seja, essa é a questão que está correta, a alternativa que está correta para essa questão, né? Por esses motivos que explicamos. Agora vamos ver as questões, as alternativas que estão incorretas. Bem, essa é uma alternativa incorreta. Por quê? Eu vou ler com vocês. Pode-se perceber na situação acima que a pessoa nunca sabe explicitar em palavras as atividades que realiza. Não é verdade, né? As pessoas podem, né, elas terão dificuldade, mas elas podem sim explicitar, né? Realmente ela sabe muito mais do que consegue explicitar, mas não é que ela nunca sabe. Então, está errada essa primeira afirmação. Assim, a organização desiste de trabalhar na transformação do que é tácito em explícito. Não existe, né? Ela é desafiada, ela sempre é desafiada
em fazer essa transformação do que é implícito para o que é explícito. Quanto à determinação do gestor sobre realizar a tarefa dentro da jornada de trabalho, observa-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 1988. Não é 1988. O artigo é 58. 1988 é o ano da Constituição Federal, né? Então, esse artigo está incorreto. Então, observa-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 1988 da consolidação das leis do trabalho, da CLT, por não haver necessidade de ficar além do horário normal do trabalho, está incorreto. Então, assim, essa é uma alternativa que está totalmente incorreta, pelas razões que a gente acabou de explicar, né? E porque elas não contemplam o caso que foi relatado e nem condizem com os conteúdos que foram estudados nas disciplinas do módulos, Sistemas de Informação Gerencial e Relações Trabalhistas. Alternativa incorreta. Bem, essa é uma alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa. Na situação acima, é ilusório que a pessoa saiba explicitar em palavras as atividades que realiza. Não é que seja ilusório. A pessoa sabe muito mais do que ela consegue explicitar em palavras, é o que Polanyi coloca, e não o que é ilusório, né? Está errado já aí. Vamos continuar. A organização desiste de trabalhar na transformação do que é tácito em explícito. Não, veja, não é que ela desiste, ela é desafiada constantemente a trabalhar essa transformação. De fato, não é simples. Então, está errado também. Com relação à determinação do gestor sobre realizar a tarefa dentro da jornada de trabalho, observa-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 153. Não é o artigo, não é o 153. Da consolidação das leis do trabalho da CLT. E sim o artigo 58. E aí, por não haver necessidade de ficar além do horário normal do trabalho. Ou seja, então, essa é uma alternativa incorreta, principalmente por essas razões que aqui estão pintadinhas de amarelo, né? E porque não contempla o caso que foi relatado, a situação que foi relatada no enunciado, e nem condizem com os conteúdos que foram estudados nesse módulo, em Sistema de Informação Gerencial e Relações Trabalhistas. Alternativa incorreta. Bem, essa é uma alternativa incorreta, né? Bem, como eu estava dizendo, essa é uma alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa. Analisando a situação apresentada, observa-se que todas as pessoas conseguem explicitar em palavras tudo o que fazem. Não é isso que está posto, né? Na visão do Polanyi, como a gente viu, como a gente estudou, a pessoa sabe muito mais do que ela consegue explicitar em palavras. Não é que todas as pessoas conseguem explicitar em palavras o que sabe. Então, já está incorreta aqui, de início. Vou continuar a leitura. O problema é que a organização desiste de trabalhar na transformação do que é explícito em tácito. Bem, tem dois erros aqui, né? Primeiro que a organização não desiste. A organização ela é desafiada constantemente a trabalhar nessa transformação, que não é simples, do que é implícito em explícito, e não do que é explícito em implícito, né? Ou seja, do que é implícito, tácito, em explícito, e não o que está colocado aqui, o oposto. Então, mais um erro na alternativa, na resposta. Quanto à determinação do gestor sobre realizar a tarefa dentro da jornada de trabalho, percebe-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 10º, não é o artigo 10º, é o artigo 58, não é isso? Da consolidação das leis do trabalho, CLT, por não ver necessidade de ficar além do horário normal do trabalho. O artigo não é esse, é o artigo 58, então aqui também está errado. Além de que o RH não poderá dar suporte à equipe de produção no preenchimento do formulário. Não é essa a situação, né? O RH está totalmente disponível e deve realmente estar totalmente disponível para dar suporte ao preenchimento do formulário. Ou seja, então essa é uma alternativa incorreta. Né? Por essas razões que dizemos aqui, né? Não contemplam a situação que foi relatada, nem condiz com esses conteúdos que estudamos em sistema de informação gerencial
e em relações trabalhistas. Bom, essa é uma alternativa incorreta. Vamos ler a alternativa. Analisando a situação apresentada, observa-se que apenas gerentes e diretores conseguem explicitar em palavras tudo o que fazem. Errado, né? Já começou aqui de forma incorreta. Né? Na visão de Polanyi, a pessoa sabe muito mais do que consegue explicitar em palavras, e não apenas os gerentes conseguem explicitar em palavras tudo que sabe. Então, vamos continuar, já está errado ali, né? Então, o problema é que a organização insiste em trabalhar na transformação do que é explícito em tácito. Não, primeiro que a organização, ela não insiste. A organização, ela é desafiada, como a gente estudou, ela é desafiada a trabalhar essa transformação. E a transformação é do que é tácito em explícito. E não é tácito translúcido, é implícito aqui, né? O tácito aqui é implícito em explícito e não o oposto e muito menos translúcido. O tácito não é translúcido, ele é implícito, está dentro da pessoa. Então já está errada também aí. É mais um ponto. Vamos continuar. Quanto à determinação do gestor sobre realizar a tarefa dentro da jornada de trabalho, percebe-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 188. O artigo não é 188, é o artigo 58 da CLT. Então, vamos ler aqui. Percebe-se que ele decidiu aplicar o conteúdo do artigo 188 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, por não ver necessidade de ficar além do horário normal do trabalho. Além de que o RH pode dar suporte à equipe na produção no preenchimento do cadastro. Né? Não é cadastro, é formulário. Essa é uma questão, é uma alternativa que está totalmente incorreta por essas razões, principalmente esses pontos que colocamos aqui em laranja, e os demais que comentamos aqui. Então, ela é incorreta, e porque essas afirmações, elas não contemplam a situação que foi relatada no enunciado, nem condizem com os conteúdos que estudamos no módulo, né, nas disciplinas de Sistema de Informação Gerencial, Relações Trabalhistas, assim como acabamos de comentar. Então, essa é uma alternativa incorreta. Então, a alternativa correta é essa aqui. Bem? Então, parabéns aos que acertaram, né? Parabéns para você que acertou, e aos que não acertaram, que responderam incorretamente, fica aí a oportunidade do aprendizado e a dica para ficarem mais atentos no preenchimento, né? Na resposta das avaliações. Bem? Bons estudos, sucesso a todos.